Vamos falar sobre TikTok, sobre como a nossa geração tá cada vez menos capaz de pensar? Eu uso meu celular hoje menos de 2 horas por dia, ou em média 2 horas por dia. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, se é final de semana, mas é a minha média de uso hoje de telas horizontais. E se tu entrou nesse vídeo achando que eu ia te contar uma história triste sobre vício em rede social e vício em dopamina, não precisa sair do vídeo, mas fica aqui que o papo é outro, é um pouco mais estranho, talvez mais comum do que pareça. E, pra falar sobre dopamina e coisas que nos deixam com o cérebro, eu trouxe a maior fonte de dopamina desse mundo. Que é o tufãozinho, né? Minha maior fonte de dopamina da vida toda. Quando eu era mais nova, ali pelos até meus 12, 13 anos, até o muito que eu lembro, eu lia muito, assim, porque eu fui uma criança de brincar muito sozinha, e daí criança na época mais infantil mesmo, 7, 8, 9, 10 anos, eu sempre brinquei muito sozinha, então quando eu não tava brincando sozinha, jogando no computador, e hoje em dia eu não sei se as crianças dessa faixa etária, dos seus 8, 9, 10 anos, elas ainda brincam no computador de joguinhos, sabe, famosos clique jogos, ou se agora é literalmente só TikTok e essas dopaminas assim. Mas na minha época de criança, a dopamina era abrir o clique jogos e ver o que eu ia jogar naquele dia. Então eu sempre brinquei muito assim, ou brincava de boneca, mas também brincava sozinha. Então a minha infância ela foi muito dessa maneira. Quando eu não estava fazendo alguma atividade assim, eu estava lendo. Eu sempre li muito e tudo que tivesse fantasia. Eu perdi um pouco isso hoje, é uma das pautas desse vídeo, mas eu sempre li muito fantasia. Então tudo que fosse reino mágico, magia, floresta perdida e tudo desse universo, eu sempre li coisas desse tipo e, consequentemente, era uma criança muito imaginativa também. Então, mesmo eu brincando muito sozinha, eu ainda conseguia desenvolver, que eu lembro assim, bastante as brincadeiras. Eu podia ficar horas, e eu de fato ficava horas lendo o mesmo livro. Já cansei de terminar um livro, curtos, né, mas cansei de terminar um livro no mesmo dia, porque eu entrava e eu ficava horas sentada, deitada, de perna pra cima, lendo, e aquilo ali era a minha maior diversão. E esse hábito, esse costume de ler muito, ele se deu aí até mais ou menos essa época, meus 12, 13 anos, pelo que eu me lembro. Esse ano que estamos em julho. E não foi uma troca, né? Não foi como se eu cheguei nos 13 anos e eu troquei esse interesse por alguma outra coisa, mas ainda interessante, ainda estimulante, principalmente. Não. Olhando hoje, né, fazendo a análise que eu fiz pra poder vir aqui falar sobre isso, eu percebi que não foi uma troca de um assunto por outro, ou de um interesse por outro. Só foi um corte abrupto, assim, um corte tramontina, reto. Eu parei de ler. Por muitos anos eu não li nada. E é um efeito que, mesmo eu tendo lido muito quando eu era pequena, ter cortado esse hábito ainda bem nova, né? Então pensa que eu tive um hiato, assim, dos 12, 13 anos até 17, 18 anos. Foi quando eu parei para ler um livro, assim, com atenção, de novo, e que não fosse alguma obrigação da escola ou vestibular, enfim, né? Foi aí que eu parei. Então, foi um corte. O efeito desse corte tão abrupto, assim, por mais que na época eu não tenha percebido, mas o efeito desse corte e desse período de tempo em que eu fiquei sem ler, eu vejo ele refletido muito hoje em mim, na maneira como eu penso, na maneira como eu foco nas coisas e na atenção que eu consigo demandar em alguma coisa por uma certa quantidade de tempo. Isso não foi uma troca, não foi perdi o interesse pela leitura, mas eu desenvolvi outro hobby que também seja interessante, que também seja estimulante para a cabeça. Né? Eu parei de ler ali mais ou menos por essa época, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu voltei a ler com 17, 18, já era um pouco mais velha. Então teve um período de tempo, e é um período de tempo muito importante, né? Pensando bem que é a adolescência, a pré-adolescência ali, a entrada um pouco na vida adulta, que eu não lia, eu não me estimulava de nenhuma outra maneira, eu só me estimulava com o celular. Eu vejo como isso reflete no meu comportamento hoje em dia, porque não foi uma troca de, como eu falei, né,
perdi o interesse, mas troquei por outro interesse equivalente. Não, cortou. Eu fui pegar num livro anos depois e eu já não conseguia focar tanto. Então, pra aquela criança que leu um monte de Harry Potter, um monte de livro de fantasia e um monte de coisa que tu tinha que pensar muito, imaginar muito pra ler, eu não conseguia mais reproduzir esse tipo de pensamento na vida adulta. Trazendo um exemplo mais real, esse ano, né, estamos em julho, eu comecei mais de 10 livros. Não sei o número exato, mas eu comecei muitos livros desde o começo do ano pra cá. Eu baixei um monte de coisa no Kindle, eu me encantei por um monte de coisa. E eu terminei 3 ou 4 livros no total. Eu tenho anotado todos os livros que eu li esse ano, é um controle e uma promessa, como todo começo de ano, que eu fiz comigo no começo do ano, que eu queria ler mais, eu queria voltar a ter esse hábito dentro da minha vida. Tô tentando implementar todos os dias um pouco, 1, 2 páginas que seja. É complicado, quem tenta também sabe que é complicado, mas sigo fazendo, sigo firme. E aí, voltando um pouquinho, o primeiro celular mais funcional que eu ganhei, ele foi mais ou menos nessa época da vida também. Ele foi com 12, 13 anos, ganhei um Galaxy J2, se eu não me engano, um J alguma coisa, dourado, que pra mim era o meu xodó, era a coisa mais bonitinha pra mim, aquele celular todo dourado. E foi ali que eu ganhei esse primeiro telefone que era funcional, então ele rodava o WhatsApp melhor, o meu outro telefone era um terror, rodava já o Instagram, o Facebook, então foi o momento que eu me inseri enquanto ser humano nas redes sociais. Eu criei meu perfil, em todas as redes eu já tava lá. Foi aí que destravou a chave da rede social na minha vida. E é claro que eu não atribuo essa mudança de hábito única e exclusivamente ao celular. Seria também, apesar de todos os defeitos que o celular traz, seria injusto que eu atribuísse isso somente a ele, né? A gente cresce, é uma fase da vida que tudo tá mudando, então é natural que os interesses eles surjam e eles morram, inclusive mais rápido, né? Pensando nesse intervalo da vida aí dos 12, 13 anos até os 18, 19. Eu acho que tudo isso já corroeria aquele hábito de qualquer jeito, mas inevitavelmente o celular, ele é um divisor de águas, né? Eu não tenho sombra de dúvida de que ele acelera muito esse processo, e não foi assim só comigo, com certeza foi assim com todo mundo que ganhou o celular nessa época. Com certeza, essas mudanças de fase e de vida, isso naturalmente faria com que o meu hábito se corroesse de qualquer maneira. Mas o celular, ele inevitavelmente, ele acelera esse processo, e ele não só acelera o processo, como ele toma o tempo que normalmente a gente usaria para fazer outras atividades que demandem um pensamento mais ativo e um pensamento lógico, cognitivo e todos os tipos mais ativo, ele toma o espaço que tu estaria usando pra isso. Então, em vez de tu tá lendo um livro e daí tu ter o momento do teu celular, não, hoje todos os nossos momentos, eles são os momentos do celular. O momento de tu tá no banheiro, o momento de tu tá esperando num semáforo, o momento de tu tá esperando num elevador. Qualquer coisa hoje é um pretexto pra que a gente seja grudado no celular. Então, todo o pequeno espaço que a gente tinha, né, intervalos entre os momentos da vida que a gente tinha pra preencher com qualquer outra coisa, com um livro, com conversa, com olhar pro nada, com olhar pra parede, com qualquer coisa que não fosse uma tela, hoje esse momento ele não existe mais. A gente preenche todas as lacunas da nossa vida em que não está acontecendo alguma coisa fora que nos obrigue a ter uma atenção, a gente preenche com o telefone. Eu li um artigo ontem ou anteontem que falava exatamente sobre isso, e daí que me deu a ideia de gravar sobre, só que numa escala enquanto população, né, numa escala civilizacional. Então, como que essa nova forma que a gente tem de consumir os conteúdos, a facilidade com que tudo está acessível para nós, como que isso nos moldou enquanto sociedade. E esse artigo ele fala como a leitura profunda, ela dependeu por séculos de uma atenção que as pessoas hoje não são capazes de dar. Hoje, dificilmente alguém isso não é demérito nosso, não exatamente, totalmente, né? Mas não é demérito nosso porque nós estamos inseridos desde sempre, né? A minha geração, uma geração anterior à minha, talvez ainda tenha se salvado um pouco. Mas nós estamos inseridos desde sempre num contexto que nos faz consumir dessa maneira o tempo todo. Eu separei um momento mais pra frente pra falar disso, mas como a gente tá inserido dentro disso e a gente tá sendo ensinado a consumir conteúdos e consumir consumir todas as outras coisas, né, dessa maneira tão acelerada. A gente teve uma pequena interrupção aqui.
O Tufão não lembra como é que é o microfone. E ele quis vir dar uma olhada. E eu não sei se eu ainda concordo com o tamanho desse argumento que ele traz. Ele, no texto dele, desse jornalista, ele aprofunda bastante sobre isso. Eu não posso ainda dizer que eu concordo com 100% do argumento dele só por falta de mais aprofundamento no assunto. Mas, dentro da minha vida, dentro do meu contexto, eu não poderia concordar mais com ele e dar mais razão pra ele. É exatamente isso. E eu tava conversando com meu namorado esses dias, a gente tava falando justamente sobre isso, sobre como os... E eu falei, né, que eu tinha um momento pra falar sobre esse momento agora. Mas como a gente tá sendo moldado por isso desde muito tempo. A gente tava comentando como os desenhos antigamente, meu namorado tá com 28 anos, eu tô com 23, então a gente viu alguns desenhos parecidos, mas cada um já tem um background um pouco mais diferente nesse ponto. Como os desenhos que ele viu eram mais... com cores mais tranquilas, não tinham cenas tão rápidas, assim, tão aceleradas. Tinha, sabe, histórias que tu conseguia acompanhar um desenvolvimento, tinha um início, meio, fim, um raciocínio. E como hoje, os desenhos que eu vi, eles já perdem um pouco disso, mas ainda tem. Ou seja, né, os desenhos ali que eu tava vendo em 2005, 2006, é isso, tu regula de idade comigo, tu tava vendo também. Esses desenhos, eles perdem um pouco a sobriedade, mas eles não estão tão dopaminados quanto os de hoje. E os desenhos de hoje, desenhos que, por exemplo, meu cunhado, que tem 15 ou 16 anos, já cresceu vendo, são desenhos que são bombas de informação o tempo todo, né? Então é dopamina, é história, e é uma loucura, assim, o desenho. E às vezes nem a gente que é adulto olhando tu consegue acompanhar 100%, tu imagina uma criança. Então a gente tá sendo moldado por esse tipo de consumo de conteúdo e consequentemente na vida adulta, né, a gente já entra consumindo outras coisas, a gente tá sendo moldado por isso desde que a gente é criança, né, e uma geração passada da minha não pegou, mas não tanto, a minha geração já pegou um pouco mais. A geração, vou dizer aí que de 2010 em diante, eles já não conhecem outra forma de consumir, eles não conhecem outra forma de assistir nada. E vou usar aqui o exemplo de assistir, né? Mas pensa aí em tudo que demanda um foco, uma atenção tua. Eles não conseguem mais assistir porque eles estão sendo moldados de outra forma, uma forma de dopamina rápida. Então a gente tá sendo treinado desde muito cedo pra não tolerar momentos vazios, pra não tolerar nada. Pra não tolerar uma cabeça vazia, a gente não sabe mais como fazer. E o vazio, o tédio da cabeça, aquele momento em que tem uma tela em branco na tua cabeça, é justamente o momento que o teu cérebro antes usava pra processar as coisas e hoje a gente tira o direito do nosso cérebro de processar e de, sabe, concatenar as informações. A gente tira esse direito dele. Por quê? Toda vez que a gente tem uma pausa na rotina, uma pausa no trabalho, ou qualquer momento que tu poderia não pensar em nada. Tu pega teu celular. Eu pego. Todo mundo pega. A gente é assim. Então a gente não tem mais o tempo de processar nada. Toda lacuna que tem na vida, a gente soca a informação nela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas, spoiler, tu não lembra dos últimos 5 reels que tu assistiu. Eu não lembro dos últimos 5 TikToks que eu vi. A gente não lembra. Dito isso, tô tentando reconstruir o meu hábito aos poucos, e é a minha sugestão que tu faça também, que tu comece a perceber ativamente os momentos em que tu tá preenchendo lacunas da tua vida com o celular e te permita sentir tédio. E é ruim, é chato, a gente sente falta. Eu comecei a fazer esse exercício, por mais simples e bobo que seja, e eu sentia falta de pegar o celular e dar uma olhadinha no Instagram. Mas é muito bom quando tu percebe que tu está sentindo tédio. E por incrível que pareça, é uma sensação que a gente não tá mais acostumado a sentir. A gente não sabe mais o que é sentir tédio. Então, reconstruindo isso, no meio desse processo, a gente faz algumas coisas óbvias. Eu, por exemplo, desinstalei o TikTok pra tentar me livrar da dopamina barata de vez. Além de ter desinstalado o TikTok, eu coloquei um limite mais baixo ainda de redes sociais. Então, eu trabalho com celular, com WhatsApp o dia todo, é muito difícil eu não pegar o celular, mas coloquei um limite no Instagram, no TikTok. Ainda eu desinstalei, né? Tô livre dessa, mas Instagram tem limite, tudo que era mídia tem limite. Tentando pegar o celular pra consumir conteúdo longo, então momentos que eu tenho que esperar pra mim tem sido complicados, porque eu sou a pessoa que vai esperar e pega o TikTok pra dar uma olhadinha rápida que seja, e não tô me permitindo sentir tédio, me permitindo esperar, que era uma coisa rara,
E mesmo com pouco tempo, ainda penso em diminuir mais o meu tempo de rede social. Eu não sei se em algum momento a nossa cognição e o nosso pensamento, ele volta a ser a mesma coisa que ele era antigamente. E talvez nem precise, né, necessariamente voltar a ser igual ao que era, porque dada a forma como a gente foi moldado, eu acho difícil. E eu fico pensando, quantas pessoas perderam esse hábito e nunca mais voltaram? E hoje a gente tá imerso em dopamina e nada de tédio.